vou contar essa história para vocês, mostrar um pouco dessa viagem que eu fiz, mas queria que vocês estivessem aí com as anotações de vocês para fazer, porque vai ter bastante do conteúdo que a gente está vendo aqui. Então, por favor, peguem as anotações de vocês para anotar que tem coisas bastante importantes aqui. Bom, até a semana passada, a gente falou sobre a estrutura interna da Terra, sobre o núcleo e o manto que fazem parte, né, dessa estrutura interna da Terra. Falamos, vocês viram lá, sobre as placas tectônicas, né, que se movimentam e transformam a superfície terrestre. E esses são o que a gente chama de agentes internos modeladores do relevo, porque eles internamente lá embaixo da crosta terrestre, né, eles provocam impactos aqui na superfície, né? Então, seja com terremotos, com vulcões, não é mesmo? Isso vai transformando a superfície em que a gente vive. Então, toda vez que um vulcão entra em erupção, por exemplo, ele está transformando a superfície terrestre, né? Está transformando o relevo. Por isso então, um agente modelador do relevo é um agente interno. Hoje nós vamos revisar um pouquinho desses agentes modeladores internos, mas vamos ver também alguns agentes modeladores externos. Beleza? Bom, essa é uma foto minha, né, que eu encontrei um globo terrestre, né, aí eu passei uma meia hora ali, né, tirando fotos e me deliciando ali com essa maravilha, né. Ali atrás, aqui, vocês veem a setinha do mouse? Sim. Sim. Essa daqui é minha irmã e esse daqui é meu cunhado. Essa viagem eu fiz em julho do ano passado lá para o Canadá, que é onde a minha irmã mora há alguns anos. Então, eu vou mostrar para vocês a localização, né? O Canadá fica no norte da América do Norte, né? Então, ele ocupa toda essa extensão aqui. Então, a gente está bem próximo do Polo Norte, na verdade. Mas a minha irmã mora aqui em Vancouver, aqui no oeste do Canadá e bem ao sul, né? Bem ao sudoeste, na verdade, do Canadá. E aí foi lá onde eu fui visitá-la, né? A cidade de Vancouver, ela fica aqui ela é banhada pelo Oceano Pacífico, diferente do nosso litoral aqui, que é no Oceano Atlântico, né? Lá é no Oceano Pacífico. O Canadá é um país colonizado por ingleses, originalmente colonizado por ingleses e franceses, que ficam nessa península aqui do Quebec, mas, na verdade, é uma região de muitos indígenas nativos, né? Tanto que, se você olha os nomes dessas regiões aqui, né? Então, não são nomes em inglês, não são nomes em francês, né? São nomes da região, são nomes indígenas mesmo, da população indígena originária dali. Então, Vancouver fica aqui nessa pontinha banhada pelo Oceano Pacífico. Só que ela tem uma região metropolitana, várias cidades que se localizam ao redor da cidade de Vancouver. A minha irmã morava aqui, ó, em Burnaby, nessa cidade aqui ao lado, porque Vancouver é uma cidade muito cara, né? E ela, como uma imigrante, ela foi para trabalhar em restaurante. Ela trabalha em restaurante, meu cunhado trabalha carregando caixas, assim, num aeroporto. Então, eles são imigrantes com trabalho que pouco valorizado, né? Então, eles não têm condições de morar aqui em Vancouver, na capital do estado, né? Que é caríssimo. Então, eles moravam aqui, e agora eles moram mais perto, aqui em Richmond, perto do aeroporto. É isso, por enquanto. E aqui é uma vista, né, de um dos morros lá, para que dá para vocês verem aqui a saída do porto. Vancouver também é um porto importante lá do Canadá. Então, todos esses daqui são barcos, né, navios, cargueiros que chegam para trazer e exportar coisas para o restante do mundo, né? Ali pelo Oceano Pacífico mesmo. Bom, mas por que eu estou falando do Canadá, professor? Só para você ficar se mostrando? Não, né? Porque eu juntei um dinheiro danado para conseguir fazer essa viagem de alguns dias para visitar minha irmã, que fazia 4 anos que eu não via, né? Então,
O que eu quero é porque lá eu conheci muita coisa e muita coisa que tem a ver com o que a gente está falando, estudando sobre a origem da Terra e sobre as transformações que aconteceram na Terra, né? E lá tem um museu natural, né? E aí tinha aqui uma rocha dessa daqui com pegadas de dinossauros fossilizadas. Olha só que interessante, né? Então, são as próprias pegadas dos dinossauros ali fossilizadas, né, transformadas numa rocha, né, e ao longo do tempo isso aconteceu, que prova a existência dos dinossauros aqui no planeta Terra. Essa outra aqui foi muito interessante. A foto não está muito boa, mas eu vou tentar explicar para vocês. Dá uma olhadinha aqui, veja se vocês conseguem ver que tem os desenhos dos continentes aqui, ó, a América do Sul, a África, tá vendo? O que hoje é a Índia, a Antártida e a Austrália. Conseguem ver? Tudo isso aqui está junto aqui porque era a forma como os continentes estavam antes. Eles estavam juntos, né? Como vocês viram lá no vídeo, né? Na semana passada, eles estavam juntos. E aí, conforme as movimentações das placas tectônicas, eles foram se separando. E uma coisa que ajuda a provar que eles estavam juntos é justamente isso, que a gente encontra fóssil da mesma espécie de dinossauros, por exemplo, né, de animais, ou até rochas também, que são iguais, tanto aqui, por exemplo, da América do Sul, quanto da África. Por isso, isso ajuda a provar essa teoria de que esses continentes estiveram juntos, né? E olha que interessante, esse fóssil aqui, que é de um mesossauro, ele foi encontrado, não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito aqui, ó, São Mateus do Sul, aqui no Paraná, no Brasil. Aqui no Paraná, ali pertinho de Curitiba. Então, esse fóssil foi encontrado ali. Se alguém já foi lá para São Mateus do Sul, tem até um dinossauro lá, lá na cidade, né? Porque foram encontrados vários desses fósseis lá. Então, isso ajuda a provar para a gente essa teoria da deriva continental, que a gente chama, né? Que mostra, que prova que os continentes estão se afastando ou se encontrando a depender do movimento das placas tectônicas. Alguma dúvida por enquanto? Não. Tá muito chato? Não, tá, é muito interessante. Se tiver muito chato, vocês me falam. Bom, e aí, esse movimento, né, dessas placas tectônicas forma esse fenômeno que a gente chama de tectonismo, que é o quê? É uma intensa atividade tanto de terremotos quanto de vulcão, formação de vulcão e derramamento de lavas, né? Então, o tectonismo é esse movimento das placas que acaba gerando terremotos, tsunamis e até derramamento de lavas, né? Se vocês olharem aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem. Também é lá do museu que eu estava falando para vocês. Então, aqui estão os continentes, né? A América do Sul, a América do Norte, a África, a Ásia. Aqui tem esse outro pedaço da Ásia e a Austrália, né? Aqui a Antártida. Tá um pouco diferente esse mapa, né, do que a gente costuma ver, mas é porque ao invés de estar a Europa no centro, tá a América no centro, né? E aí, alguém sabe me dizer o que são essas linhas brancas aqui? As placas tectônicas? Perfeito, são as divisões das placas tectônicas. Então, a Terra é como se fosse um ovo cozido com a casca quebradinha. Sabe quando você quebra o ovo, você cozinha o ovo, quebra ele, e aí para descascar? Antes de descascar, a Terra é como se fosse isso, né? Como se fosse uma crosta toda quebradinha. E esses pedaços quebrados da casca são as placas tectônicas. E aí o que acontece? Vocês viram que embaixo dessas placas tectônicas tem o quê? Lava, magma. Magma, perfeito. Que quando vem para a superfície chama-se lava, né? Mas enquanto ele está abaixo da superfície chama magma, que é uma superfície líquida. Apesar de densa, ela é líquida. Então imagina se você coloca uma tábua solta em cima de uma piscina d'água e mexe a água. A tábua vai ficar parada?
Não. 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 Não, ela se movimenta. Então, imagina que a superfície da Terra é a mesma coisa que essa tábua, como se fossem várias tábuas dentro da água da piscina. Conforme a água da piscina move, ou seja, conforme o magma se move, porque ele é líquido, ele faz com que as placas tectônicas se choquem, levando, então, a consequências como dessa atividade de tectonismo, que são terremotos, vulcanismo, derramamento de lava e assim por diante. Certo por enquanto? Certo. Alguma dúvida? Não. Olha que interessante. Olha como esse desenho aqui, ó, encaixa quase que direitinho aqui na África. E como ele é bem parecido com esse desenho aqui, que é do meio da placa tectônica. Tá vendo a divisão da placa tectônica? Sim. Você consegue imaginar que essas duas coisas eram juntas e aí aos poucos elas foram se afastando por causa dessa placa, da abertura dessa placa tectônica? Acho que forçar bastante dá para imaginar. Se forçar bastante, dá para imaginar. Bom, eu não sei se vocês viram se vocês prestaram atenção no textinho que tinha lá do capítulo anterior, na semana anterior, mas tem essa região no planeta que se chama Anel de Fogo, ou Ring of Fire, né? Que é essa região aqui que está em vermelho aqui no Oceano Pacífico. Essa região, pessoal, ela tem uma atividade tectônica, ela concentra, é a região onde mais tem atividade tectônica no planeta. Então, chama-se Anel de Fogo porque tem um monte de vulcões, né? E aí, por isso, que espelha em lava, né? Muito quente, por isso se chama Anel de Fogo. Então, aqui se concentra grande parte dos fenômenos onde acontecem terremotos. Então, provavelmente, quando você ouvir falar de um terremoto, ele vai acontecer em algum país, como o Chile, o Peru, o Canadá. Eu estava lá sob o risco de acontecer um terremoto, inclusive. Ou os Estados Unidos, o Japão, né, a Indonésia e assim por diante. Professor, mas eu ouvi falar esses dias que teve um terremoto lá na Turquia. Exatamente, ó. A Turquia também, olha onde fica a Turquia, ó. Ela está exatamente numa região entre placas tectônicas, que é justamente onde acontece terremotos e assim por diante. Olha só o Brasil. Nosso território está não está na divisão da placa tectônica. Ele está bem no meio de uma placa tectônica. É por isso que a gente não sente muitos abalos aqui. Os nossos abalos não são, ou eles são, quando a gente sente algum terremoto, ou eles são reflexo de algum terremoto que acontece aqui, no oeste da América do Sul, ou são terremotos por causa de acomodamento de camada geológica, né, das rochas que está nessa região aqui, né? Inclusive, vocês sabiam que eu sou de Bebedouro, uma cidade do interior de São Paulo? Sim. Não. Essa cidade, com esse lindo nome, né, Bebedouro, ela, ela costuma acontecer terremotos lá, sabia? Mas não é porque lá tem uma placa tectônica, uma divisão entre placas tectônicas. É porque lá tem muita extração de água dos aquíferos, então, do lençol freático. Então, imagina, né, tem água em cima, camada de terra, né? Se você tira essa água, as camadas de terra vão se acomodando, né? E isso também gera alguns sismos, né? Terremotos ou sismos, que a gente chama, atividade sísmica. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Bom, quando acontece um terremoto, ele acontece aqui, eu também tirei uma foto de lá, para mostrar como ele acontece numa área em que as placas estão se chocando, elas estão se encontrando. Olha só, imagina que essa minha mão é uma placa tectônica, e essa outra aqui é uma outra placa tectônica. E aí, o que acontece? Essas duas placas se chocam.
Só que o que acontece? A placa que está no oceano, que é essa que está na esquerda aí, ela é mais densa, então ela afunda. E a placa que está aqui, que é a folha, ela é mais leve. Então, o que, que acontece com ela? Olha qual que é a tendência que ela tem a fazer, ó. É o quê? O que, que ela está fazendo aqui? Dobrar. Dobrando, exatamente. Professor, então quer dizer que a placa tectônica dobra? Sim, a placa tectônica dobra. Inclusive, formando grandes cadeias de montanhas que a gente chama de dobramentos modernos. Dobramentos modernos, porque é placa tectônica dobrando. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Como todos esses dobramentos aqui, ó, tudo que está em vermelhinho aqui, ó, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e no Canadá, que eu vou mostrar para vocês depois, os Andes aqui no oeste da América do Sul, os Alpes suíços, a cadeia do Atlas ali no norte da África, o Himalaia, né? Tudo isso aqui, ó, é região de encontro de placa tectônica. Então, é isso que acontece. Ela vai dobrando. Só que imagina comigo, um montão de rocha. Imagina um montão de rocha se movendo e dobrando. Isso, com certeza, causa bastante terremotos. Então, nesse movimento que vai acontecendo bem devagar, ele é um movimento que vai acontecendo continuamente, né? Só que, e aí ele vai concentrando energia. Só que chega um momento que a rocha não aguenta e ela quebra. E aí isso gera ondas, né? Que são os terremotos. Os terremotos são ondas, né? Como isso acontece lá embaixo da crosta, a gente chama isso de hipocentro. Embaixo. Hipo quer dizer baixo, por exemplo. Hipoglicemia quer dizer baixo açúcar. Hipotermia, baixa temperatura. Hipopótamo. Não. Brincadeira. Hipo significa baixo. Então, hipocentro, certo? Então acontece lá embaixo. É onde inicia o terremoto, lá embaixo. E aí o que acontece? Essas ondas vão se propagando pela crosta, gerando esses tremores. E aí quando chega aqui na superfície, ela é o que a gente chama de epicentro. Epi, porque é fora, né? Camada de fora, é quando chegou na crosta, né? Epiderme, ó, é a sua pele mais externa, né? Então, é o epicentro. É quando esse terremoto atinge a crosta. Então, você sempre vai ouvir falar, quando tiver um terremoto, vai falar, o epicentro do terremoto foi a 50 quilômetros de Lima, a capital do Peru, por exemplo, né? Por quê? Porque quanto mais próximo desse epicentro aqui, maior é a devastação que o lugar vai sofrer, né? Por quê? Porque é onde tem mais energia. E aí, conforme vai se distanciando, essa energia essas ondas vão se dissipando, né? Igual uma onda de água, né? Quando ela começa mais forte, ela vai se dissipando, vai perdendo energia. O terremoto é a mesma coisa. Vocês com certeza já ouviram falar da escala de Richter. Ouviram falar? Esse terremoto é o terremoto 5. Foi o terremoto 5.2 na escala de Richter, né? Isso é o que a gente chama de magnitude de um terremoto. Essa magnitude de um terremoto. Então, existem muitos terremotos e eles são de de intensidades diferentes, magnitudes diferentes. Então, a maior parte deles, na verdade, como aqui, ó, ele está mostrando assim, ó, isso aqui é o número de terremotos, a quantidade de terremotos e a magnitude deles, né? Então, olha só, a maior parte dos terremotos são terremotos pouquinhos, que só são sentidos pelo sismógrafo, que é o aparelho que mede os terremotos, né? E conforme vai aumentando a magnitude, vai diminuindo a ocorrência deles, né? Então,
quando aumenta a magnitude, então, quando é um terremoto 3, por exemplo, chacoalha um sininho, né? Quando é um terremoto 4, esse sino balança mais. Quando é terremoto 5, já começa a acontecer alguns danos, né, aos materiais, né? E aí isso vai aumentando cada vez mais, até ter uma grande destruição, né? Então, por exemplo, um terremoto 9, né, ele tem uma grande perda de vidas, grande destruição das cidades, por exemplo, né? Tivemos poucos terremotos assim na história, né? Tivemos esse do Chile em 1960, esse aqui no Alasca em 1964 e no Japão em 2011, que foi o, o último grande terremoto que a gente teve, né? Que teve o desastre na usina de Fukushima e assim por diante. Beleza? Sim. Alguma dúvida por enquanto? Esse do Chile que tá lá no topo foi o maior que teve, então? O maior que teve. Até hoje é o que tem o maior registro da escala Sim, Richter. professor. E também os testes de bombas também causam terremotos, né? Parciais na Terra, né? Terremoto. Também causa. E você pode, e eles são inclusive medidos, né, com esses sismógrafos, né? Então, na verdade, o sismógrafo ele mede todos os tipos de movimentações que acontecem na Terra, né? Então, e aí, por exemplo, inclusive, vocês já tipo tiveram perto de onde está passando um caminhão, por exemplo, muito pesado? Você sente tremer a terra, assim, ou quando você puxa uma mesa pesada, que ela dá uma tremidinha assim no chão. Isso são, de certa forma, são tremores, né? Só que aqui eles são um pouco mais elevados, né? Então, tudo isso é possível de medir com o sismógrafo. Mais dúvidas? Não. Inclusive aqui, ó, Marco, tem um exemplo da bomba de Hiroshima, de como que foi Tá. o impacto, né, de tremor dela, né? Aqui também, ó, teste nuclear da União Soviética. Bom, e vocês já ouviram falar em tsunamis? Sim. Já. Alguém sabe me dizer o que é um tsunami? O tsunami é uma consequência de um terremoto que aconteceu no oceano. Perfeito, né? Um tsunami, pessoal, ele acontece... Bom, como eu falei para vocês, o terremoto ele é uma onda, né? Ele acontece na forma de onda. E o tsunami, ele acontece quando esse tremor, quando essa onda atinge o oceano. E aí, como é o oceano, é água, ela toma a forma, ela vira a forma de uma onda mesmo. Só que como os terremotos, né, podem ser de magnitude muito grande, essa onda pode ser também muito grande. E aí, eu lá nesse museu tinha esse exemplo aqui de um terremoto que aconteceu lá no Japão e gerou um terremoto, um tsunami que foi se espalhando, ó, pelo Oceano Pacífico inteiro e foi chegando aqui na costa da América do Norte, chegou lá em Vancouver, chegou na América, da América Central e na América do Sul. Então, olha só, então a onda, né? Não parece uma onda aqui mesmo? Parece a propagação de uma onda, né? Justamente porque ela é. O tsunami é quando essa onda de energia do terremoto vira uma onda de água quando ela atinge o oceano. Alguém já assistiu o filme O Impossível? Já. Já. Gente, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Foi vendo esse filme. Eu não É chorei, muito- mas fiquei. É tenso esse filme. É tenso, né? Meu Deus, como eu chorei. Pra quem não viu, fica a dica. Eu acho que tem no Netflix, né? É com o ator que hoje faz o Homem-Aranha, eu acho. Ah, é? Quando ele era menorzinho. O Tom Holland. O Piazinho. Faz sentido. Bom, então, como eu falei para vocês, esse encontro das placas tectônicas foi que formaram, né, esses dobramentos modernos aqui.
E alguém tem ideia? Bom, vocês já sabem por que é dobramento, né? Porque a superfície vai se dobrando mesmo. Agora, por que é dobramento moderno? Alguém saberia me dizer? É porque ela sempre tá crescendo. Também. Eles continuam a crescer. Então, essas montanhas aqui continuam crescendo. Mas tem mais. Por que mais? Porque acontece o continente de se separar. Não. Que ele é recente, talvez? Perfeito. Porque na história geológica do planeta, ele é recente. Isso é diferente, por exemplo, dessas áreas que estão aqui em rosinha, ó. Tá vendo essas áreas em rosinha? Onde a gente está aqui, por exemplo. Não, na verdade, onde a gente está não. Mas no restante do Brasil, a maior parte é essa área que a gente chama de maciços antigos, que são rochas são as primeiras rochas que se formaram lá naquele momento em que a Terra se solidificou, que vocês viram lá no vídeo. E no litoral aqui, quem aqui já foi para a praia, ou para Santa Catarina, ou para o Paraná, ou até para São Paulo, tem que atravessar uma serra para chegar na praia. E essa serra, ela já foi uma grande cordilheira, como a dos Andes, ela já foi super, super alta. Mas ela é tão antiga, mas tão antiga, ela tinha 4 bilhões de anos, que nesse tempo ela foi se erodindo, foi se tornando cada vez menor e virou uma serra, que hoje é alta ainda, né? Tem por volta de 2.000 metros de altitude. Mas não chega, né, ao ponto de ser como a Cordilheira dos Andes, que tem 6.000 metros de altitude, ou no Himalaia, que tem pontos com mais de 8.000 metros de altitude, certo? Então, essas áreas são recentes, né? Então, tem pouco tempo na história geológica da Terra, diferente dessas outras aqui, que são bem antigas. Bom, vou mostrar algumas fotos da viagem, né? Essa daqui a gente estava saindo... Oi? É verdade que a cada ano o Everest diminui? Ou é fake isso aí? Ele cresce. Ele está crescendo. Tá. Porque o que acontece? Essa placa aqui, ó, que foi o que levou essa parte da Índia para lá, que onde é a Índia agora, né? Ela ainda está se chocando com a placa da Ásia. Então, aquele dobramento ali, ele continua acontecendo. Então, ele continua crescendo. Bem pouquinho, mas cresce. Mais alguma dúvida? Continuar então. Então a gente estava aqui no litoral, né, em Vancouver, e aí a gente foi fazer uma viagem para o interior aqui, para chegar bem próximo desse dobramento moderno. Nós não chegamos nas montanhas rochosas em si. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. A gente não chegou nas montanhas rochosas em si, mas a gente já passou por um dobramento moderno, que são essas daqui, ó. Essas montanhas aqui já fazem parte desse complexo, desse dobramento moderno aqui. E é tão alto que tinha essa placa aqui dizendo assim, ó, rodovia Alto-Montana, né? Espere mudanças climáticas repentinas, né? Então tá dizendo assim, olha, você vai subir bastante aqui nessa rodovia, então pode ser que fique bastante frio. Eu vou explicar melhor para vocês isso, por que isso acontece, um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar do clima, né? Mas para mostrar para vocês que para passar por essa cadeia de montanhas aí, né, esse dobramento já precisava, ele já era bastante alto, né? Essa região, esse aí é meu irmão, que também mora lá. Essa floresta de coníferas, que elas são árvores que parecem cones, ó, não parece um monte de cone empilhadinho aqui, assim, um do ladinho do outro. Eu vou explicar para vocês também por que isso acontece, né? São pinheiros, né? Floresta de pinheiros, principalmente, que é a taiga. A gente viu ursos e esquilinho comendo na minha mão lá. Essa daqui é uma lixeira anti-urso. Os ursos ficam caçando, né, comida, e eles vivem muito, muito livre lá.
Então, eles vivem na floresta, e eu estava, inclusive, num parque um dia, e aí tinha um urso lá, que ele é extremamente perigoso, né? Então, aí chamaram a polícia ambiental e eles foram lá tirar aquele urso. E aí, então, eles tiveram que desenvolver essas lixeiras para os ursos não abrirem e comer lixo, né? E aí, então, eles têm essa válvulazinha aqui, que para você abrir, você tem que colocar a mão e apertar um dispositivo ali para abrir. Ele não consegue, porque ele tem umas garras enormes, né? Então, aí é uma anti-urso. Mas eu vi uma lixeira dessa virada, assim, estourada. Então, acho que o urso não é 100% a prova de urso, porque ele é muito forte. E aí a gente veio para essa região aqui, ó, que se chama Okanagan Valley. Vale Okanagan. Olha esse nome que estranho, Okanagan. Parece inglês? Não. Não. Não, né? Olha só, dá uma olhada nesses nomes aqui, ó. Nechako, Esquina, Musqua, né? Esses nomes todos são nomes indígenas, né? Então tem uma população indígena, inclusive reivindicando bastante do território lá indígena até hoje, assim como aqui no Brasil, né? E aí eu estava passando por lá e tinha essa montanha aqui. O que parece essa montanha aqui para vocês? Parece uma montanha pra mim. Parece uma montanha. Mas o que você diria que formou essa montanha, será? Uma lava caiu escorrendo e derreteu tudo. Perfeito. Não parece lava isso daqui que escorreu, derreteu e se solidificou? Isso daqui é uma montanha vulcânica, são umas colinas, na verdade, que eles têm lá, que são vulcânicas. No meio dessa área aqui, que é um dobramento, uma região de dobramento moderno, tem essas colinas vulcânicas. E aí, lugares onde tem solo que tem origem do magma são lugares muito férteis. Vocês já ouviram falar aqui que a gente chamar vocês ou a gente que mora aqui no interior de pé vermelho? Sim, Por que as pessoas falam isso? porque a terra é muito vermelha. Porque a terra é muito vermelha, que é a terra roxa que a gente chama, né? Alguém sabe de onde veio essa terra? Dos derramamentos de lava. De derramamento de lava. Então a gente também teve aqui no oeste paranaense, e nessa região aqui da bacia do Paraná, um derramamento de lava recente também. E isso que gerou esse solo, que é a terra roxa, que se diz que é uma das terras mais férteis do mundo, né? Tanto que diz que tudo que se planta aqui dá, né? Não é à toa que o agronegócio aqui no Paraná vai de vento em polpa, né? Porque a gente usa a nossa terra para produzir um monte de soja. Mas, enfim, são terras férteis, porque tem muitos minérios, né? E ali nessa região, que também tem esse derramamento vulcânico, também. E aí, por causa disso, tem um solo muito fértil que é usado para o plantio de frutas lá. Tanto que isso daqui são vinhedos, tem vinhedo em tudo quanto é lugar lá, que é onde eles plantam uva, e aí tem uma grande produção de vinho. Então, fica aí a dica para os pais que gostam, para vocês que têm pais que gostam de vinho, para que eles tenham um lugar Professor, legal para Minas Gerais, viver. Oi? Minas Gerais também ocorreu um derramamento de lava por causa dos minérios que tem lá. Também, na verdade, Minas Gerais é assim, aquela região faz parte daquela região que eu falei para vocês, que é da região mais antiga do planeta Terra. E nessa região, nesse momento, o que se solidificou primeiro foram rochas com bastante ferro e vários minérios, como manganês, por exemplo. Então, ali ficou essa grande concentração ali, né? Então não foi um derramamento de lava, mas foi uma solidificação daquela primeira grande lava que era envolvida o planeta Terra. É que uma das maiores minas de nióbio fica na Minas Gerais e tem manganês, tem fosfato, tudo em volta dela. Isso, exatamente. Bauxita, que é o que faz o alumínio, muito bem, isso mesmo.
Bom, então, pessoal, aqui a gente está falando de agentes internos da Terra, né? De modeladores do relevo. Agora nós vamos falar de agentes externos modeladores de relevo. E aí que eu queria que vocês fizessem essa anotação aqui sobre o intemperismo. O intemperismo é um processo de destruição da rocha, de desagregação de uma rocha, a rocha vai se desfazendo, e conforme ela vai se desfazendo, ela vai soltando pedacinhos dessa rocha, que é o que a gente chama de sedimentos. A partir de hoje, a gente nunca mais vai chamar pedacinho de rocha, ou pedacinho de pedra, ou pedrinha. A gente vai chamar de sedimentos. A gente também não chama mais pedra, a gente fala rocha, tá bom? A partir de hoje é rocha, tá? Não é brita, é rocha, né? Então, a rocha, ela vai se desfazendo e vai gerando sedimentos, que são pedacinhos de rocha, né? De diversos tamanhos. Elas podem ser bem grandes ou podem ser bem pequenininhos. Como, por exemplo, a areia da praia. A areia da praia é sedimento. São sedimentos bem pequenininhos, mas são sedimentos. As rochas que ficam ali ao redor do rio Paraná, por exemplo, também são sedimentos. A areia que a gente usa nas construções é tudo sedimento, tá? Então, esse sedimento vem a partir das rochas, tá? Em um processo que ele pode ser físico, pode ser um intemperismo físico, ou a gente chama intemperismo mecânico, você que escolhe, ou é o intemperismo químico ou o intemperismo biológico. Então, são esses três intemperismos. O intemperismo biológico, o intemperismo químico e o intemperismo físico ou mecânico. É a mesma coisa esses dois, né? A gente só usa nomes diferentes. Vou mostrar para vocês um exemplo. Dá uma olhadinha nessa rocha aqui. Tá vendo que parece que ela tá cortada? Parece que ela tá dividida aqui, ó, em partes. Isso aconteceu, pessoal, porque tem um processo de intemperismo que é muito comum e acontece principalmente em áreas onde tem bastante sol, é que o sol, quando ele bate na rocha, ele esquenta. E as matérias, toda a matéria, na verdade, ela quando esquenta, ela expande, ela cresce de tamanho. E quando resfria, ela diminui de tamanho. Não é muito, mas isso acontece. Tanto que, se você olhar, por exemplo, é por isso que nas nossas casas tem no piso, o rejunte ele é separado por esse rejuntinho aí, esses quadradinhos, para que ele possa, no calor, expandir e no inverno, contrair, sem quebrar a lajota. A rocha acontece a mesma coisa. Ela, no calor, expande e no inverno, contrai. No calor, expande e no inverno, contrai. Ou não só no inverno, né? Mas com a luz do sol e sem a luz do sol. Então, diariamente, ela está fazendo isso. Expandindo, contraindo. Expandindo, contraindo. Expandindo, contraindo. Só que a rocha tem uma certa resistência. E aí tem um momento em que ela não aguenta mais. E aí ela quebra. E aí é por isso que ela quebra tão retinho assim. Porque ela quebra... Não parece que foi cortado com uma faca, assim, basicamente, né? De maneira geral. É porque ela quebra na forma do mineral, né? Que compõe ela. Então, ela quebra em cubinhos ou em triângulos, às vezes, depende do formato do minério. Então, a rocha quebra, porque é como se ela estivesse fazendo um movimento mecânico, né? Contraindo e expandindo, contraindo e expandindo, contraindo e expandindo. Então, essa é uma forma de intemperismo mecânico ou intemperismo físico. Uma outra forma de intemperismo físico é, por exemplo, quando uma rocha vai caindo, por exemplo, lá de cima da montanha, né? Ela vai caindo, e conforme ela vai caindo, ela vai deixando pedacinhos. Então, ela não está reagindo com nada, né? Ela só está batendo e batendo ali, ela deixa para fora sedimentos. É mais ou menos como a borracha. Você já viu a sua borracha, que ela fica redondinha? Ela fica redonda porque ela vai deixando pedacinhos para fora. A rocha também. No rio, eu vou mostrar para vocês, as rochas dos rios, elas ficam redondinhas porque conforme ela vai rolando dentro do rio, ela vai batendo e vai deixando pedacinhos dela, e vai ficando como a sua borracha, ó, redondinho, né?
Então, isso é um tipo também de intemperismo físico. Deu para entender o que é o intemperismo físico aí, pessoal? Sim. Sim. O intemperismo químico é quando acontece uma reação química que transforma aquela rocha, que derrete a rocha, ou que transforma aquela rocha numa outra coisa, né? Por exemplo, vocês conhecem a professora Camila? Conhece, né? Olha ela aqui. Sim. Ela foi comigo na viagem e eu pedi para ela ficar aqui para mostrar. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um monte de riscos que é como se fosse um estágio posterior dessa foto aqui, que a rocha se quebrou em mais partezinhas, consegue ver? Sim. Dá para ver que é como se fossem quadrados, como se fossem paralelepípedos assim, mais ou menos. Não são perfeitos, né, mas é mais ou menos, né? E aí o que acontece? Você consegue ver que tem umas terrinhas aqui no meio, ó, ou tipo aqui, né, mas também aqui no meio, os meinhos. Isso acontece por quê? Porque o intemperismo físico faz quebrar e gerar rachaduras. E aí, quando chove, o que acontece? A água vai penetrando nessa rachadura. E a água, pessoal, ela é um solvente universal. É por isso que a gente usa a água para diluir gelatina, diluir suco, para diluir tudo, né? Porque ela dissolve tudo, inclusive rochas. Então, ela vai entrando no meio das rochas e vai dissolvendo essas rochas. E vai, ó, fazendo o quê? Vai gerando, transformando essa rocha em outra coisa, em outros sedimentos, né? Vai transformando quimicamente a rocha. Então, esse é o intemperismo químico, em que a rocha é transformada através de reações químicas por solventes que normalmente são a água. Certo? Certo. E, Certo. por último, tem o intemperismo biológico, que é o intemperismo que ele pode ser tanto físico ou químico, feito por seres vivos. Pode ser por plantas, por animais, por bactérias, por exemplo, né? Mas são alterações nas rochas que são feitas por árvores. Vocês já viram árvore quebrando calçada, por exemplo? Sim. Ou asfalto? Sim. Aqui em Exatamente. Santa Terezinha tem uma árvore que ela é muito velha, né? Uhum. Muito antiga. E daí, tipo, quebrou até o muro da onde que ela tava por perto, as raízes dela. Exatamente. Então, as raízes quando elas penetram nas rochas, elas causam isso também. Então, é uma forma de intemperismo, porque é um ser vivo, né, que está quebrando a rocha, tá fazendo esse processo de desagregação. Então, é intemperismo. Olha só, aqui tem um exemplo, ó, vocês conseguem ver uns risquinhos aqui nessa rocha? É uma marca, né, de uma árvore que tinha aqui e ficou a marca das raízes dela aqui, né? Então é um intemperismo feito por seres vivos. Um outro exemplo é, por exemplo, o ouriço do mar. O ouriço do mar, ele fica lá no fundo do mar. E aí, para sobreviver, ele gruda nas rochas, para sobreviver à maré, ele gruda nas rochas e vai como se fosse comendo a rocha, assim. E aí ele fica paradinho lá. Aí, quando ele morre, né, o corpo dele sai, e aí fica um buraco redondinho, assim, na rocha. Por quê? Porque é também uma forma de intemperismo, né? Intemperismo biológico. Certo? Certo. Bom, e aí, além do intemperismo, tem o processo de erosão, que é um processo natural. E esse processo, ele pode ser intensificado pelo homem, mas ele também é um processo natural. Que ele pode acontecer também por processo físico ou químico. E ele é realizado pela água, pelo vento, por geleiras, por neve, né? E assim por diante. Esse processo ele é dividido em 3 partes. É a erosão, que é onde é retirado os sedimentos, o transporte, em que esses sedimentos são transportados, e a deposição, ou sedimentação, que é quando esses sedimentos são colocados. Então, vou pegar um exemplo aqui. Lá, passando, né, na montanha, tinha esse solo sendo erodido lá, que foi erodido. Tá vendo? Ó, consegue ver uns buracos aqui, ó?
Foi solo, tá vendo? Olha aqui, ó. Solo que foi desabando. Naturalmente, não tem ninguém morando ali, né? É o solo que não aguentou e desabou e foi escorregando aqui. Então, esse é o processo de erosão. Quando a gente tem um rio, como eu falei para vocês, a pedrinha, né? O rio vai levando esse sedimento. E, conforme ele vai levando, esse é o processo de transporte de sedimentos. Lembra que eu falei das pedrinhas redondas? Olha aqui, ó. Tá vendo? Elas são redondas porque elas vão andando no rio e vão batendo, batendo, batendo e vai ficando redondo igual a sua borrachinha, a pontinha da sua borracha. Porque elas estão sendo transportadas. Então, esse é o processo de transporte depois que ele é erodido. E tem a deposição, que é, por exemplo, aqui, né, essas pedras, essas rochas, esses sedimentos foram depositados aqui no leito do rio. Então, esse é o processo de sedimentação ou deposição. Certo? Certo. Alguma dúvida por enquanto? Eu Ô, tenho uma professor, dúvida. Diga, fala primeiro, Ellen. as praias lá, pelo que eu vejo nas fotos, elas são com pedras. Então, tipo, essas pedras que tem na praia foram colocadas ou, tipo assim, simplesmente tem ali porque tem? Então, vai depender muito do lugar, Ellen. Tem lugares lá que tem praia com pedras, mas tem outras praias que são com areia normal. Tem algumas praias que foram pedras colocadas mesmo, que muitas vezes eles fazem isso para poder impedir o avanço do mar, por exemplo, né? Mas tem outros lugares que são pedras normais ali, né? Assim como aqui no Brasil, né? A gente também tem lugares que tem praias de pedras, né? Vai depender muito da dinâmica marinha ali da região. Outras dúvidas? Acho que não. Não? Eu tenho uma dúvida. Qual que é a viagem do cofrinho? Ih, nem sei. Alguém tem um palpite? Dá mais uma dica. Se eu dar uma dica, vocês vão adivinhar. Vou mostrar já de uma vez. Então, ó, essa foto aqui eu tirei lá, né? E aí eu falei que essa foto é aquela que você posta no Instagram, né? Agora essa daqui é as fotos que te marcam. Meu Deus. Vocês acreditam que a professora Camila, essa maldita... Sei lá, seria uma montanha com um cofrinho. Não, é o meu cofrinho mesmo, essa maldita aqui, a professora Camila, que eu detesto, mentira, que eu amo, fez isso comigo. Tirou uma foto do meu cofrinho. Vocês acreditam nisso? Que absurdo. É isso, minha gente. Chega de palhaçada. Dúvidas? Não, acho que nenhuma. Beleza. Seguinte. Professor, Oi. não, deixa eu falar, pode falar. Não, então, a gente tem lá no Moodle, tem mais três materiais para vocês. Então, além da aula de hoje, tem 3 materiais que vocês têm que ler lá. Então, são 3 capítulos ali para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esses agentes externos do relevo, sobre rochas e formação do solo também. Tem umas perguntas lá, umas atividades que vocês podem fazer, mas não precisa fazer não, tá? Só se quiser. O importante é ler o conteúdo lá. São 3 capítulos, mas bem curtinhos. Tá bom? Diga, Matheus. Então, professor, eu queria avisar que eu cheguei de viagem de Rondônia, aí eu não sei se a coordenadora falou com o senhor sobre
é que se eu poderia, tipo, entregar algumas atividades depois, que no caso seria agora. Aí eu tô fazendo e eu vou entregar, tipo, uma hoje, aí só por isso, tá, que eu atrasei algumas, eu queria avisar. Tranquilo, Matheus. Só mandar para mim, não deixe de mandar. Tá, hoje eu já vou enviar uma. Perfeito. Mais alguma dúvida, minha gente? É isso? É isso. Então um beijo para vocês. Boa semana. E a gente vai se falando. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Valeu, falou, professor.